Segundo o jornalista Jorge Nicola, todos os grandes clubes do futebol brasileiro já demonstraram interesse no Pedro Raul. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes. Será que já chegou com alguma proposta oficial para o centroavante esmeraldino? Além, claro, da equipe esmeraldina, da diretoria do Goiás, já ter assinado para uma proposta em definitivo do Pedro Raul. Será que isso é possível? Além disso, falar, infelizmente, sobre o falecimento do Alí Pinheiro, que aconteceu ainda na manhã desta quarta-feira. Eu estava inclusive gravando o vídeo depois que eu fui saber da notícia, inclusive vou estar deixando na tela final para vocês acompanharem, no vídeo que eu gravei de hoje mais cedo ainda. E dentro do nosso vídeo ainda de hoje, apesar dessa notícia ruim, envolvendo agora o estádio, o Alí Pinheiro, a Serrinha lotada para receber esse jogo entre Goiás e Flamengo no próximo domingo. Praticamente todos os ingressos da torcida esmeraldina já esgotados. Quero conversar com vocês sobre esses três assuntos em nosso vídeo desta quarta-feira. Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre ficar por dentro de tudo que rola dentro dos bastidores do maior do Centro-Oeste. Inclusive, caso você não seja inscrito, ajude a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos aqui também em nosso canal. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, e meu Instagram pessoal, @GuiMachado_Jack, lá no Instagram. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, que permite eu trazer todos os dias notícias da equipe esmeraldina, que é o Brasil Lava Rápido, ele que está localizado em vários pontos estratégicos de Goiânia. Lá você pode lavar o seu carro a partir de R$11, e caso você queira dar aquele up a mais dentro do seu veículo, você pode fazer o polimento cristalizado por apenas R$280, algo mais completo. Mas como eu falei para vocês, caso você queira uma ducha rápida antes ou depois de você sair ou chegar do trabalho, você pode conferir o Brasil Lava Rápido. Está localizado na Avenida Rio Verde, 3 unidades no setor Faisalville, Jardim Nova Era, no lado de Aparecida de Goiânia, e também no Parque Amazônia, além de outras 2 unidades na Avenida T9, no Jardim América, e também na Avenida Independência, no setor leste Vila Nova. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do Brasil Lava Rápido, o nosso apoiador aqui do Goiás News, para todos nós esmeraldinos sair de carro limpo agora nesse final de semana. Bora começar o nosso vídeo hoje, infelizmente, com uma notícia muito ruim, ainda nesta tarde desta quarta-feira, o falecimento de forma oficial, confirmada pelo time esmeraldino logo em sequência, do senhor Alí Pinheiro. Aos 86 anos de idade, já vinha enfrentando um câncer muito severo, desde inclusive da metade do ano passado, Ele raramente aparecia ali, vez ou outra, principalmente com seu filho, o Paulo Rogério, atual presidente da equipe esmeraldina. Infelizmente, hoje, na sua casa, inclusive, não estava em hospital, entubado, nem nada desse sentido. A princípio, as informações que a gente tem até esse momento, que eu estou gravando esse vídeo, 6 horas da tarde, nessa quarta-feira, a princípio ele estava em casa mesmo, e veio a falecer. 86 anos de idade, 59 anos desses, dedicados à equipe esmeraldina. O Alí Pinheiro, que nasceu lá na cidade de Itabiraí, e chegou à equipe esmeraldina no ano de 1963, depois que deixou ali, no caso, na temporada passada, agora nesse ano, que ele acabou deixando o conselho deliberativo da equipe esmeraldina. Ele era o presidente principal e o vice era o Edmil, mas como ele já não exercia essa sua função, ficou sendo um presidente de honra da equipe do Goiás, Beleza, eu entendo todo mundo que fala sobre as suas polêmicas, se o Goiás seria grande ou maior do que é hoje se não tivesse a família Pinheiro por trás, Eu até entendo esse aspecto, mas hoje, infelizmente, é um dia muito ruim, para nós esmeraldinos, para qualquer pessoa que ama o Goiás, é uma dor, quase quanto você perder um parente, Porque é um cara que, igual eu falei para vocês, pode não gostar de uma coisa ou outra ali, a gente não é obrigado a concordar com tudo isso, mas um cara que dedica 59 anos à equipe, que mais dá dor de cabeça pro cara, Isso é óbvio. Ele mesmo já falou diversas vezes que quando falecesse, ele foi, inclusive, um cara que, pra gente aprender muito, ele sempre foi muito desapegado nessa questão de morte, sabe? Sempre, se você vê entrevistas do Alí Pinheiro de 2010, 2012 pra cá, um cara que sempre não tava nem aí, sabe? A hora que chegasse, tudo bem, ele já estava satisfeito com o que tinha feito aqui na Terra, e certamente, grandes feitos à equipe esmeraldina, e como ele já havia afirmado várias vezes, se um dia, quando chegasse no céu, não queria ver de jeito nenhum na sua frente nem time de futebol, nem ônibus, As duas coisas que ele mais trabalhou aí na vida, certamente, e dedicando esses seus 59 anos à equipe esmeraldina, certamente um dos principais dirigentes do futebol mundial. É raro a gente ver essa figura. Eu acho que aqui no Brasil, se a gente olhar e falar, esse dirigente é a cara desse time, eu vejo o Alí Pinheiro, juntamente com o Goiás, agora de cabeça não vou lembrar todos, mas o Eurico Miranda também, com o Vasco da Gama, e o Petraglia, no Atlético Paranaense também,
faz uma administração parecida do que fez o Ali Pinheiro, que pegou o Goiás lá, nossa, minúsculo, né, se a gente comparar com os dias de hoje, e transformou nessa grande potência. Eu entendo, beleza, tinha que ter crescido mais, ok, acho que não é o vídeo pra gente falar especificamente a respeito desse assunto, mas o que hoje é o Goiás, a estrutura, o time que muitas das vezes a gente cobra muito esse título de expressão, pode ter faltado, né, dentro dessa sua era, mas o Goiás chegou em 2 vice-campeonatos, né, não vamos ser tão hipócritas assim se tivesse ganhado essas 2 finais, né, do Flamengo lá em 90 e do Independente em 2010, a gente seria o maior time do mundo, e agora porque perdeu as 2 finais, foi uma administração horrível, horrorosa, não vamos pensar dessa forma, tá, vamos ser justo ao que esse cara fez ao Goiás, e certamente, né, a gente pode não concordar com tudo, mas merece os nossos agradecimentos, né, a nossa gratidão e também as nossas homenagens para esse. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar sobre o principal jogador do Goiás nesse Campeonato Brasileiro, o centroavante Pedro Raul, que segundo informações do jornalista Jorge Nicola no seu canal do YouTube, ainda nesta quarta-feira, por parte da manhã, todos os grandes clubes do futebol brasileiro, grandes entre aspas, né, o famoso G12, as equipes com mais mídia dentro do futebol do nosso país, exceto o Palmeiras, já demonstraram um tipo de interesse, já fizeram sondagens, ou seja, uma ligação para algum dos seus representantes para saber um pouco mais em questão se o Pedro Raul quer continuar no futebol brasileiro. É sim o interesse do centroavante esmeraldino, tá? O artilheiro quer sim continuar no Brasil para o ano que vem, e pelo menos aí todos os clubes, né, do futebol brasileiro, na teoria aí no caso, vamos lá, Corinthians, São Paulo, o Palmeiras não, o Santos. Aí vamos para Minas Gerais ali do ladinho, Atlético Mineiro e Cruzeiro. No Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Botafogo e também o Fluminense, e no Rio Grande do Sul, né, com o Grêmio e o Internacional. Todas essas equipes já assinaram para fazer algum tipo de sondagem, né, já fizeram, melhor dizendo, uma sondagem para a equipe do Caxias Reysol, que detém os direitos econômicos do Pedro Raul, para entender as suas condições de negócio e aí sim, né, partir para alguma proposta futuramente visando o ano que vem. Então, nesse momento, não tem nenhum tipo de proposta oficial para o Pedro Raul deixar o Goiás, foi o que afirmou ainda o Jorge Nicola no seu vídeo dessa quarta-feira. Além disso, disse que o Goiás acena com uma proposta para ele continuar no Goiás, né? Inclusive, o único clube que acenou com uma proposta até o momento foi o Goiás, foi o que disse aí o Jorge Nicola em seu vídeo, né? Então, interessante, quem sabe o Goiás tentando se movimentar para comprar o Pedro Raul em definitivo. Eu vou ficar de olho nessa história também e trazer mais detalhes para vocês assim que eu tiver. O Caxias Reysol vem aumentando a sua pedida. Inicialmente, você lembra quando ele recebeu aquela proposta do futebol japonês? Eu fiquei num receio danado, eu já tinha certeza que o Pedro Raul ia sair. Graças a Deus que não, né? E quão bom, como teve muita inteligência, né, o Pedro Raul de continuar no Goiás, apesar daquele momento difícil de instabilidade que a equipe esmeraldina vivia na temporada. Ele topou, né, continuar no Goiás, traçou esse objetivo ousado de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro e continuar com o Goiás na primeira divisão, e vem cumprindo esse objetivo até aqui com bastante maestria, né? Então a proposta que o Caxias aguardava anteriormente girava mais ou menos ali na casa de 2,5 milhões de dólares, mais ou menos 13 milhões de reais. Chegou essa oferta, inclusive, do Nagoya Grampus, outra equipe japonesa, que o Pedro Raul acabou recusando, e agora a pedida do Caxias é que chegue mais ou menos numa casa de 15 milhões e 700 mil reais, mais ou menos na cotação do dólar hoje, 3 milhões de dólares. Isso não é nada, nada. O Pedro Raul, ele vale no mínimo mesmo uns 30 milhões de reais, sabe? Pra mim, é um cara que sabe fazer gol de uma forma que, mano, na moral, 15 milhões não vale nem o Pedro Raul que jogava no Botafogo lá em 2020, que já era um baita jogador. Agora com essa moral, né, num time que obviamente encaixou muito bem, mas sendo um artilheiro da competição, só 25 anos de idade, tem passaporte italiano também, o que se ele jogasse em alguma liga europeia não ocuparia uma vaga de estrangeiro. Na minha opinião, se for para um clube ali da Europa pagar 8 milhões de euros do futebol do Pedro Raul, ainda assim compensa pra caramba, porque é um cara que vai entregar gols também quando chegar no futebol europeu, e torço para que ele vá para a Europa, tá? Eu não, sabe, beleza, pode futuramente, ou no ano que vem, caso o Goiás, né, não demonstre nenhum tipo de interesse nele, enfim, vai depender muito das condições, mas caso ele tivesse essa opção de jogar aqui no Brasil ou no futebol europeu, acho que o Pedro Raul daria muito certo, ou na Liga da Itália, ou principalmente ali na Alemanha, que é um jogo mais físico também, jogador alto que poderia dar muito certo por lá também. E vamos torcer, né? Se ele não, vamos torcer para que, caso tenha alguma novidade a respeito dessa eventual proposta do Goiás, como falou aí o Jorge Nicola, o Goiás acena em si, fazer um tipo de oferta no final do ano, irei ficar ligado a respeito dessa história, e também, né, caso ele não continue, que tenha aí uma boa sequência de ano.
Para falar daqueles 10%, o Goiás só tem esse eventual porcentagem caso ele seja vendido enquanto tem o seu contrato com o Verdão, tá? Ou seja, se fosse vendido nessa janela de transferências, lá para o futebol europeu que acabou se encerrando no comecinho desse mês de setembro, aí sim o Goiás pegaria esses 10%, mas a princípio, caso ele seja negociado no final do ano com alguma outra equipe, não ganhará nada, né, o Goiás por essa negociação, já que ele só está emprestado pelo Caxias Reysol, que tem contrato com o centroavante artilheiro até a metade do ano de 2024. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pedro Raul não tem proposta de nenhum outro clube, né, aqui do futebol brasileiro, mas essas sondagens, né, de todos praticamente os grandes clubes, entre aspas, do futebol do nosso país. E para finalizar o nosso vídeo, bora falar sobre uma notícia boa, que basicamente é o esgotamento dos ingressos para esse jogo entre Goiás e Flamengo no próximo domingo, duelo que acontece aí às 7 horas da noite no estádio Ali Pinheiro. Eu consegui informação inclusive com o Periquito Brisado lá no Instagram, que já me confirmou mais ou menos mais de 12 mil ingressos comercializados para esse jogo entre Goiás e Flamengo, sendo grande parte deles, né, pelo site. Aí você vai me perguntar, ué, Guilherme, então não tem chance de alguns torcedores do Flamengo terem comprado esse ingresso? Muito pouco, tá? Porque o Goiás teve uma estratégia muito interessante, abrindo inicialmente para os seus sócios torcedores. Eu não tenho essa informação, tá, de sócio torcedor. O Goiás não fala isso para ninguém. Eu já tentei com várias fontes conseguir essa informação, não achei nadinha. Caso você tenha inclusive algum tipo de informação sobre isso, pode deixar aqui embaixo. Mas eu acredito, não é informação, apenas um palpite. O Goiás deve ter mais ou menos uns 12 até uns 15, 17 mil sócios torcedores. Na minha visão, deve ser mais ou menos dentro dessa quantia. Então, grande parte desses sócios adquiriram os ingressos e aí sim, a partir dessa quarta-feira, quando ficou público, na teoria, para as vendas, isso porque o Goiás liberou para as suas vendas no site apenas para os torcedores que já tinham um cadastro antigo dentro da plataforma, mais ou menos uns 15 dias antes dessa partida, né, acontecer. Então, antes da abertura, melhor dizendo, da venda de ingressos, né, para o público em geral. Então, uma boa decisão da diretoria, vendendo apenas para os torcedores que já tinham o seu cadastro e agora mais ou menos 12 mil ingressos já comercializados. Lembrando que a venda para a torcida visitante do Flamengo, que deve ser ali mais ou menos uns 1.300, no máximo 1.400 ingressos para esse jogo na Serrinha, só irá começar inclusive de forma online na próxima sexta-feira. Então, basicamente, ali já eliminando essa chance de termos torcedores mistos, né, ou até mesmo flamenguistas camuflados ali, por exemplo, nas cadeiras da Serrinha. Inclusive, eu confirmei até mesmo com o Periquito Brisado, ele falou que grande parte dessas vendas, tá, foram online, então não teve tantas vendas assim na bilheteria do estádio. Mais uma vez, mais uma confirmação de que agiu certo, né, a diretoria do Goiás e evitando, obviamente, torcida visitante. Beleza, tem aquela toda coisa da rivalidade, mas principalmente pela segurança, né, isso é muito errado, o cara comprar o ingresso ali na torcida rival. Pode causar um grande problema, a gente até pensar mesmo em punição de campo, enfim, deixa a parte destinada à torcida rival e aí sim, né, fazendo a sua festa, cada um no seu canto. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você conseguiu, né, comprar esses ingressos para esse jogo entre Goiás e Flamengo. A tendência é que o público ali na Serrinha seja mais ou menos na casa de uns 13.500, 13.700, vai depender muito também de quanto os bombeiros vão liberar, né, para aquela divisão entre as duas torcidas. Enfim, a tendência é que, mais uma vez, um bom público e uma boa arrecadação para esse jogo, apesar de ser na Serrinha, né, o que muitos pediram no Serra Dourada. Ainda nessa semana quero gravar um vídeo a respeito disso, já deixando claro que eu concordo totalmente, jogo do Goiás tem que ser na sua casa, evitar aí para governo de estado meter a mão. Tô fora dessa questão, né, já basta esse Procon aí pegando no pé do Goiás. Enfim, um assunto para um outro vídeo que quero fazer aqui para vocês, e também pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo também nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Esse vídeo aqui como uma homenagem ao maior dirigente, né, da história do futebol goiano, um dos maiores do futebol mundial, sem sombra de dúvidas, o senhor Ali Pinheiro, né, muito meu sincero agradecimento, apesar de eu não ser ninguém perto assim de, né, a gente não deve se comparar com ninguém, mas eu penso assim da seguinte forma, né, os meus agradecimentos como um torcedor do Goiás, como um torcedor goiano, né, um cara que nasceu em Goiânia também, né, os sinceros agradecimentos para esse cara que certamente fez coisas demais ao Goiás. Ninguém é ídolo, né, sim, ninguém é Deus, né, mas é um cara que certamente merece o nosso respeito por tudo que praticou dentro da Serrinha. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!